Marido zomba de funcionária na festa, mas o que eu revelou sobre sua origem é chocante. Era uma noite de festa. As luzes brilhantes piscavam como estrelas em uma noite de verão. O som da música envolvia o ambiente, enquanto os colegas se divertiam, rindo e brindando. Clara, uma funcionária dedicada, sentia o calor do constrangimento em seu rosto. Era a festa de fim de ano da empresa, mas em vez de alegria, um nó se formava em seu estômago. E tudo porque Ricardo, seu chefe arrogante, decidiu que aquela era a oportunidade perfeita para ridicularizá-la. "Olhem só a Clara!" ele exclamou, com um sorriso sarcástico nos lábios. "A garota dos subúrbios que chegou aqui só porque tinha uma carta de recomendação. Quem diria que alguém assim seria?" Parte da nossa equipe. As risadas ecoaram pela sala. Clara sentiu seu coração disparar. As palavras a feriram como se fossem facas. Ela era muito mais do que seu passado humilde. Suas contribuições para a empresa eram notáveis, mas ali, em meio a risadas e olhares cúmplices, ela se sentia pequena. Enquanto tentava disfarçar a dor, a música alegre ao fundo fazia tudo parecer mais cruel. Ela observou os rostos conhecidos. Alguns amigos sorriam, mas outros a olhavam com curiosidade, talvez imaginando como um suburbano poderia prosperar. O aperto no peito ficou mais forte. Clara queria gritar, queria se levantar e se defender, mas a vergonha a paralisava. E então, como um relâmpago em um céu claro, alguém a interrompeu. Era Lucas, seu amigo de infância. Ele apareceu. Do nada, com um sorriso largo e uma energia contagiante. "Clara, você não vai acreditar no que eu descobri." Ele falava alto, chamando a atenção de todos. Ela se sentiu uma estranha mistura de alívio e apreensão. O olhar zombeteiro de Ricardo atravessava a sala. Um convite ao caos. Lucas olhou ao redor e talvez sentisse a tensão que pairava no ar. Na verdade, Clara é herdeira de uma antiga e influente família. A verdadeira história dela é muito mais intrigante do que imaginamos. Ninguém respirou. O silêncio era ensurdecedor. Clara paralisou, o rosto desbotando de surpresa. O que ele tinha acabado de dizer? Uma onda de murmúrios começou. Os colegas trocavam os olhares. Choque, descrença, curiosidade. Ela olhou para Ricardo, que agora se contorcia em sua própria insegurança. A expressão de deboche transformada em preocupação. Clara sentiu a tensão crescendo dentro dela. O que fazer? Expor suas raízes privilegiadas? Isso mudaria tudo. A forma como seus colegas como haviam, iria se desmoronar. E se fosse verdade? Ela estava pronta para essa reviravolta? O que aconteceria se ela decidisse não esconder mais? A pressão aumentava. Uma escolha se formava, como uma tempestade em seu interior. As revelações de sua família flutuavam em sua mente. Segredos que poderiam mudar seu destino e o de todos ali. Até mesmo a carreira de Ricardo. O ambiente alegre da festa se tornava um campo de batalha emocional. O que ela realmente queria? O que estava em jogo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara olhou para Lucas, a mente girando com a revelação dele. Ela queria que ele parasse, mas algo na expressão dele dizia que ele não tinha terminado. As pessoas ao redor estavam em expectativa. As risadas de antes agora silenciadas, como se todos rodassem a respiração. O silêncio era pesado, quase palpável, e o olhar de Ricardo, que antes brilhava com desdém, agora estava carregado de insegurança. Lucas, com a empolgação de quem tem um segredo valioso, continuou. Sério, seus avós eram donos de uma das maiores joalherias da cidade. E não acabou por aí. Eles estavam envolvidos em algo maior: tráfico de arte. Com cada palavra, a tensão na sala aumentava. Clara não sabia se sorria, se indignava ou se desmaiava. O que ele estava dizendo? Isso não poderia ser verdade. A multidão começou a sussurrar entre si. Tráfico de arte? De quem esse tipo de história? A curiosidade se ardia no ar e Clara sentiu o pavor subir por seu corpo. O calor de sua vergonha foi substituído por um frio gélido correndo pela espinha. O olhar de seus colegas, que antes misturava pena e desprezo, agora era formado por interesse e desconcerto. Lucas, chega! Clara tentou interromper, o coração acelerado. Mas Lucas não ouviu. Ou talvez não quisesse. Você não está entendendo, Clara. A verdade é que sua família tem um passado complicado. Talvez mais do que todos nós sabemos. Ele parecia convicto, mas Clara não sabia realmente como reagir. Então, do meio da multidão, uma figura conhecida apareceu, e o mundo de Clara quase desabou. Era sua mãe, Ana, que nunca tinha sido vista em eventos da empresa. Clara ficou paralisada. A visão da mãe se aproximando apenas intensificou a confusão. Ana parecia pálida, os olhos marejados. O ambiente vibrante da festa se transformou em um burburinho abafado. Clara, precisamos conversar. Agora, sua mãe disse. A voz tensa. Era como se o tempo tivesse parado. Clara olhou para Lucas, depois para Ricardo e, por fim, para sua mãe. O que estava acontecendo? O que mais ela não sabia sobre sua própria história? O murmúrio da multidão aumentava, cada pessoa tentando captar o que estava acontecendo. Ana, de repente, quebrando o pacto de silêncio que as envolvia, se virou para todos e, respirando fundo, disse: a verdade é que a vida que você pensou que levava é só uma parte de um enredo muito mais complicado. Nossas vidas nunca foram simples, sempre houve sombras que foram deixadas para trás. Clara sentiu um nó na garganta. O olhar de Ricardo estava mudando novamente, agora com uma mistura de preocupação e curiosidade. O que mais ele sabia? E mais importante, o que mais o mundo sabia sobre sua família que ela não sabia? Neste momento, algo mudou na atmosfera. A festa, o riso, a música, tudo parecia distante. Clara se viu em um labirinto de segredos e desilusões. Ela não sabia onde estava pisando, mas estava prestes a descobrir. Uma verdade estava prestes a ser revelada. E os ecos do passado eram mais sombrios do que ela jamais imaginara. As luzes da festa pareciam que iam apagar, e uma sombra se aproximava. O que viria a seguir? Clara estava prestes a ter seu mundo virado do avesso. Mas a pergunta que pulsava em sua mente era se ela estava pronta para isso. Clara sentiu seu pulso acelerar enquanto o olhar ansioso de sua mãe a atravessava como uma lâmina afiada. Mamãe, o que está acontecendo?
O que você quer dizer com sombras? A confusão a envolvia como uma névoa densa. Mas algo dentro dela começou a despertar. Um instinto de proteção. Clara, você precisa saber a verdade. E não há mais como esconder. O passado da nossa família é muito mais complicado do que você imagina. Ana falou com a voz embargada e ao mesmo tempo autoritária. É sobre o seu pai. A multidão tomou um fôlego profundo. Clara piscou, tentando processar a informação. Meu pai? Mas ele se foi quando eu era pequena. O nó na garganta crescia, sufocando-a. O que isso tinha a ver com Ricardo? Ou com Lucas? A música havia morrido e a tensão formava um ambiente insuportável. Eu não sei como te contar isso, mas a sua origem, o que você pensou que sabia, na verdade, é apenas metade da história. Olhou nos olhos da filha com tamanha intensidade, que parecia que as paredes da festa iriam desmoronar ao redor delas. Seu pai, ele não era quem você pensa. Ele tinha um passado que estava envolvido em questões muito sombrias. Lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Clara. Sombras? Que tipo de sombras? O olhar dela varreu a sala em busca de alguma explicação. Ricardo estava em choque e Lucas, com o rosto pálido, parecia compreender a gravidade da situação. Ana respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar em águas profundas. Ele estava envolvido em um negócio criminoso, Clara. O tráfico de arte. Aquela vida que você imaginava que era passada em um passado glorioso é, na verdade, uma verdadeira teia de mentiras. A sua família não é só uma história de joias e glamour. Há crimes e inimigos que virão à sua busca. As palavras foram como um soco no estômago. Clara sentiu o mundo ao seu redor girar. O que mais ela não sabia? As risadas que antes soavam como música, agora eram ecos de um pesadelo. O riso de Ricardo tinha se apagado. Agora seu rosto mostrava um misto de hostilidade e medo. Ele olhou para Clara como se esperasse que ela revelasse. Mas havia pessoas envolvidas em tudo isso. Pessoal maligno que não conhece limites. É por isso que nunca pude contar-lhe antes, Clara. Nós vivíamos sob a sombra do medo. Ana parecia mais velha. O peso da verdade a esmagava. E agora você precisa escolher. Deseja continuar em sua vida comum e arriscar tudo? Ou devemos confrontar de frente esse passado que está te envolvendo? O ambiente ficou ainda mais pesado. As palavras de Ana ressoavam em seus ouvidos. Ela olhou ao redor e viu a curiosidade misturada com horror nos rostos dos colegas. E se isso for verdade? E se, ao invés de rir, eles estiverem se preparando para se afastar de mim? Claro, nesse momento era um mistério. Então um grito cortou a bruma densa da preocupação. Foi Lucas, que estava paralisado. Clara, olha! Ele apontava para a porta de saída, onde uma figura imponente surgia. O silêncio se instalou quando um homem alto e sombrio entrou. Ele usava um terno preto e um olhar que transmitia uma frieza cortante. Ana pareceu congelar. Não pode ser! As palavras saíram em um sussurro, mas foram fortes o suficiente para que todos ouvissem. O homem fazia caminho em direção a Clara, com uma presença ameaçadora. Ela sentiu seu sangue gelar. Quem era ele?
Um aliado ou um inimigo? O murmúrio da multidão crescia, pois todos estavam cientes de que algo muito mais sinistro estava prestes a ocorrer. Clara sentiu a respiração perder o ritmo. É uma armadilha? Uma vingança do passado que finalmente havia chegado? É ali, sob todas aquelas luzes que agora pareciam insípidas, ela percebeu que estava prestes a ser puxada para um mundo que ela nunca imaginou que pudesse ser Tarte. Qual era a verdade que se escondia nas sombras? Uma tempestade estava se firmando e Clara não sabia se seria capaz de enfrentar o que estava por vir. Clara sentiu seu coração disparar enquanto o homem de terno preto se aproximava. Havia algo ameaçador nos seus olhos e ela mal conseguia respirar. A festa, antes vibrante, agora parecia um campo de batalha, com todos os olhares voltados para eles. O silêncio era tão denso que ela podia ouvir seu próprio coração pulsando forte ao ritmo da incerteza. Quem é você? Clara conseguiu perguntar, sua voz quase um sussurro. Mas firme, a presença do homem fazia com que tudo ao seu redor desaparecesse. Ele parou em frente a ela, um sorriso enigmático se formando em seus lábios. Você realmente não se lembra de mim, Clara? Sua voz era profunda, quase hipnótica. Meu nome é Mateus e somos muito mais próximos do que você imagina. Ana, ao lado de Clara, parecia a ponto de desmaiar. Mateus, você não deveria estar aqui. A tensão na sua voz era palpável, como se ela estivesse à beira de um colapso. O ambiente se enchia de murmúrios e olhares confusos entre os colegas. Ah, mas eu sempre estive por perto, Ana. Você fez um bom trabalho em proteger o segredo. Mas chegou a hora de Clara saber a verdade. Mateus se inclinou levemente, um brilho traiçoeiro nos olhos. O barulho da festa havia parado completamente. Todo mundo aguardava o que viria a seguir. Clara sentia a pressão aumentar em seu peito, unindo medo e raiva. O que você quer dizer com a verdade? Clara perguntou, sua voz agora mais forte, ressoando pelo silêncio. Quem você realmente é? Mateus desviou o olhar rapidamente para a multidão antes de voltar suas atenções para Clara novamente. Você se lembra da história das joias e do tráfico de arte? E do seu pai? Bem, ele não estava apenas no crime. Ele estava no controle de uma das maiores organizações do país. E adivinha? Havia um motivo pelo qual sua mãe manteve você longe de tudo isso. Você é parte dele, Clara. Parte do legado. Um choque percorreu o ar, como um relâmpago ilumina uma noite. A mente de Clara girava. O que ele estava dizendo? Era possível? Ela olhou para Ana, um mar de perguntas em seus olhos. Mamãe, isso é verdade? A sua avó e o seu pai eram figuras centrais nesse mundo. Um mundo onde traições e alianças são feitas em um piscar de olhos. Ana respondeu, sua voz cheia de emoção e culpa. Não pode! Não pode ser! Clara balançou a cabeça, buscando algum tipo de clareza na neblina de sentimentos e pensamentos que a envolviam. Mas Mateus não parou. Você sempre achou que sua vida era simples, mas tudo foi uma mentira, Clara. Você nasceu para um destino que sua mãe tentou esconder de você. E agora? Agora você tem a escolha de assumir esse legado ou se perder nele.
Os murmúrios cresceram em volume e a festa que uma vez era colorida, agora era um palco de revelações dolorosas. Clara tinha a sensação de que todo mundo a observava com uma mistura de curiosidade e medo. O que esses segredos significavam para ela? Ela queria gritar, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Mateus, o que você quer de mim? Você está aqui apenas para me assustar? Ela estava hesitante, mas algo dentro dela se acendeu. Se a verdade era mesmo essa, ela não poderia recuar agora. Eu estou aqui para te mostrar quem você realmente é. O que você é capaz de fazer? Ele deu um passo à frente e, de repente, o tom dele mudou. Mas haverá consequências, Clara. Consequências que você não pode sequer começar a imaginar. Nesse exato momento, uma explosão de som cortou o ar. Uma taça quebrando contra o chão, seguido por gritos de choque. Clara olhou rapidamente para o barulho e viu Ricardo, pálido como uma folha de papel, caindo para trás, sua expressão de desprezo transformada em horror. Ricardo! Clara gritou, mas era tarde demais. A cena se desenrolava em câmera lenta. Ele segurava uma arma e a tensão era elétrica. O pânico se espalhou pela festa, todos gritando e olhando em volta como se tentassem escapar de alguma coisa. Eu não queria que isso acontecesse, Ricardo gritou, sua face contorcida de desespero. Clara não entendia. Nada, tudo se confundia em sua mente. O que Mateus tinha a ver com isso? Ela estava prestes a descobrir a verdade de sua origem. E agora? Essa nova reviravolta? O caos tomou conta da sala, enquanto pessoas tentavam se afastar. Mas Clara ficou parada, o olhar entre Mateus e a arma de Ricardo. O que estaria prestes a acontecer mudaria tudo. Mais do que ela poderia imaginar. A linha entre aliado e inimigo agora estava mais borrada do que nunca. E ela teria que decidir se estava pronta para enfrentar seu verdadeiro destino. Clara sentiu seu coração acelerar enquanto o homem de terno preto se aproximava. Havia algo ameaçador em seu olhar e ela mal conseguia respirar. O silêncio na festa era tão denso que parecia cortar o ar. A tensão crescia junto com o medo que se espalhava pelo público. Um misto de expectativa e pavor se formando como uma tempestade. Que palpável enquanto todos os olhares se voltavam para eles, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração. Ah, mas eu sempre estive por perto, Ana. Você fez um bom trabalho em proteger o segredo, mas chegou a hora de Clara saber a verdade. Ele se inclinou levemente, um brilho traiçoeiro na expressão. O murmúrio da multidão crescia, misturando curiosidade e horror. Clara parecia aturdida, lutando para entender. Que verdade? Clara questionou, agora mais firme, embora seu estômago estivesse em nó. Quem é você para falar assim? Mateus desviou o olhar para os outros, seu sorriso se ampliando. Você se lembra da vida que sua família levou antes de se esconder? O tráfico de arte, os segredos. Essa vida é seu legado e a sua herança. Vai além disso. Você possui uma ligação muito especial com esse mundo. Clara hesitou, a compreensão assombrando. Você está mentindo! E foi nesse instante que tudo mudou. Com um movimento rápido, Ricardo, que até então estava paralisado, se virou. E a arma que segurava disparou. O som do tiro estourou como um trovão, ecoando pela sala. O tempo pareceu congelar. Clara pôde ver a expressão de horror em todos os rostos, mas algo dentro dela
instintivamente a fez se mover. Ela se atirou para o lado, gritando e cobrindo a cabeça. O tiro não atingiu ninguém. O que foi surpreendente estava apenas começando. O impacto abalou uma mesa repleta de taças e garrafas que desmoronaram em uma cascata de vidro quebrado. Um corpo caiu ao chão. Mas não era Ricardo. Era Mateus, a expressão dele mudando rapidamente de confiança para dor. Mateus! Ana gritou, sua voz quebrada, e foi como se algo tivesse derretido dentro de Clara. O homem que ela não conhecia agora estava ferido, e o que começou com raiva rapidamente desmoronou em um abismo de pânico. Você tinha que saber! Mateus gaguejou enquanto a luta se tornava evidente em cada respiração. A sala estava em choque. Olhares confusos se cruzavam. O cenário se voltando para a verdade que estava sendo revelada naqueles instantes agonizantes. Ele não estava mentindo, Clara! Ana gritou, sua voz cortando o ar. Era tudo verdade. O seu pai, ele era parte disso, mas não do jeito que você estava pensando. Eu o amava, mas ele se envolveu em algo muito mais profundo e eu o mantive longe para te proteger. A multidão começou a murmurar e a tensão aumentou. Todos estavam ao redor, ansiosos por mais informações. Clara olhou para Mateus e algo na expressão dele a atingiu como um relâmpago. Você sabia do meu pai? Mateus segurou o peito enquanto a dor se aprofundava, seus olhos fixos em Clara. Eu sempre estive a ti. O seu passado e o meu estão entrelaçados. Clara, você não pode ignorar o que você é. Clara sentiu a vertigem tomando conta dela. A realidade de tudo que acreditava estava se desintegrando. Quem poderia confiar? O seu pai, a figura que ela nunca conheceu, e as sombras de uma história que ela ainda não entendia. E agora esta revelação, o início de um novo pesadelo. Você precisa decidir, Clara. As palavras de Mateus eram um chamado à ação enquanto o pânico cercava a festa. Você poderá assumir seu lugar, encarar a verdade de uma vez por todas. E naquele instante, enquanto os olhares se dirigiam para ela, a pressão sobre seus ombros se intensificou. Uma escolha estava diante dela, e essa escolha, pensou, não seria fácil. Seu destino estava em suas mãos. E Clara, a princípio, hesitou, mas a verdade a abraçava como um fantasma. O seu mundo nunca mais seria o mesmo. Mas mais segredos estavam escondidos, à espera de serem revelados. Uma sombra se aproximava e tudo estava prestes a recomeçar. Clara sentiu a pressão no ar. A atmosfera densa ao redor dela. O olhar penetrante de Mateus era um convite ao desconhecido. Mas ela estava presa entre o medo e a indignação. O que você quer de mim? Você não pode simplesmente aparecer assim, dizendo que sou parte de tudo isso. Sua voz tremia, mas havia uma determinação enterrada nas palavras. Mateus sorriu com um toque de desdém. Você realmente acha que pode escapar de quem você nasceu? O legado não é só seu, é nosso. E você vai precisar de mim. Clara! As palavras dele ressoaram na sala, provocando murmúrios de espanto dos colegas. Todos estavam fixados, como se estivessem assistindo a um filme de terror. Ana, tremendo, olhou para Mateus. Você não tem o direito de vir aqui e bagunçar a vida da minha filha! Nós já enfrentamos o suficiente! Sua voz era uma mistura de medo e bravura, mas os olhos dela traíam a verdade. O que mais ela sabia?
É melhor eu estar aqui do que ela descobrir da maneira mais difícil, Mateus respondeu com uma frieza que fez Clara gelar. O que ele estava insinuando? A sua cabeça girava. A imagem de seu pai, as sombras do passado, tudo isso se transformando em um labirinto de perguntas. Então, enquanto o caos se desenrolava, um grito cortou o ar. Era Ricardo, em um estado de pânico. Vocês não entendem! Isso não é apenas sobre vocês. E em um movimento brusco, ele apontou a arma novamente. Mas desta vez, não era para Mateus. O movimento quase foi instantâneo. Antes que Clara pudesse reagir, ele disparou. O som ensurdecedor ecoou e tudo parecia desacelerar. Clara fechou os olhos, esperando o impacto. Mas o que sentiu foi apenas um puxão em seu braço. Lucas a arrastou para o lado, tirando-a da linha de fogo. E o mais surpreendente aconteceu em uma fração de segundo. O tiro não atingiu Mateus. Em vez disso, atingiu Ana, atingindo o lado dela. E Clara ficou paralisada. O mundo ao seu redor se transformando em um borrão. Mãe! O grito dela foi um eco de desespero. Clara viu a expressão de choque no rosto de Ana, que vacilou sob o impacto. O sangue começou a escorrer por sua blusa. Uma visão que a fez tremer. Todas as perguntas se tornaram insignificantes em um instante, reduzidas a um único pensamento atordoante. Sua mãe estava ferida. Mateus, que antes parecia imbatível, agora parecia uma sombra se contorcendo de horror. Ana, não! O que você fez, Ricardo? Ele avançou, mas o pânico se instalou em todos. A sala explodia em caos. Clara se ajoelhou, segurando a mãe. O sangue escorria, e os murmúrios na multidão se transformaram em gritos de confusão e pânico. O clima de festa se desintegrou, e tudo o que restava era desespero. Clara, eu não sabia, eu pensei. Ricardo balbuciou, a voz trêmula, os olhos arregalados, como se tentasse entender as consequências de sua ação. Mas a urgência do momento não permitia esse luxo. Cale-se! Clara gritou, os olhos lacrimejantes. Ela não conseguia pensar claramente. Há poucos minutos, tudo era uma revelação. Um novo mundo de segredos que se abriam. E agora sua mãe estava ali, ferida, lutando contra a vida. O corpo de Ana começou a tremer e Clara pôde ver o pavor no olhar dela. Clara, escute, Ana disse, a voz fraca. Há algo que você precisa saber. Sobre seu pai, sobre Mateus. Você pode ser a única que pode. Não, mãe, não fale assim. Clara estava em pânico, a respiração acelerada, enquanto tentava ver o tamanho do ferimento. O olhar de Mateus, antes desdenhoso, agora estava repleto de uma preocupação genuína. Deixe-me ajudar, ele disse, aproximando-se. Eu posso salvar a sua mãe, mas você precisa confiar em mim. Confiança? Clara olhou para ele e tudo dentro dela estava em conflito. Como poderia confiar em alguém que a trazia para esse pesadelo? Mas, ao olhar para sua mãe, ela percebeu que não havia tempo para decisões. A sala estava em tumulto. Os colegas, agora paralisados pelo choque, observavam a cena. Chame uma ambulância! Clara gritou. Sua voz ecoou enquanto pedia ajuda. Mas a conexão entre os rostos ao seu redor parecia tensa. Havia muito mais nesse cenário do que um simples acidente. Por favor, Clara. A verdade precisa ser revelada. Mateus insistiu. É a única forma de acabar com isso.
Nesse caos, Clara se viu diante de um dilema devastador entre o desejo de proteger sua mãe e a necessidade de confrontar os segredos sombrios que cercavam sua própria existência. O que mais ela ainda não sabia? E, mais importante, quem realmente era? Afinal, enquanto o mundo ao redor se desmoronava, Clara percebeu que a linha entre o bem e o mal estava se tornando cada vez mais turva. E à medida que as luzes da festa piscavam, ela sabia que estava prestes a tomar decisões que mudariam tudo. O que mais essa noite ainda tinha reservado? Clara sentia o mundo desmoronando ao seu redor. A dor de sua mãe era uma realidade insuportável. Cada gota de sangue que escorria fazia o chão parecer mais distante. O pânico a invadia, as palavras de Mateus ecoando em sua mente, tentando fazer sentido de tudo, enquanto ela segurava Ana, que ofegava. Clara, preciso que você procure as respostas, Ana murmurou, a voz fraca, quase desaparecendo. No tumulto, seus olhos brilhavam com urgência e Clara quis gritar, mas a voz a abandonara. Não, não, não! Fique comigo, por favor! As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara, a visão embaçada pela dor e pelo medo. Ela não podia imaginar um mundo sem sua mãe. O que Mateus havia dito sobre o legado parecia distante, irrelevante, diante daquela realidade crua. As sirenes se aproximavam, mas o caos ainda reinava. As pessoas se aglomeravam. Os olhares eram de horror e confusão. O grito silencioso de Clara era ensurdecedor. Poderia haver algo pior? Então, uma sombra apareceu. Mas não era Mateus ou Ricardo. Era alguém completamente diferente. Uma mulher, alta e com um ar de autoridade, adentrou a festa, sob os olhares atordoados de todos. O cabelo escuro esvoaçava levemente e seus olhos pareciam penetrar na alma de cada um. Clara não a reconheceu, mas a energia que emanava dela era palpável. Chega! A mulher exclamou com uma voz que cortou o ar como uma faca. Todos vocês têm que sair agora! Este lugar não é seguro! O estrondo de suas palavras foi como um golpe. Clara sentiu uma onda de confusão, misturada com uma estranha sensação de segurança. Ricardo, em estado de choque, ainda segurava a arma, paralisado, como se o tempo estivesse correndo lentamente. O que você está fazendo aqui, Helena? Ele perguntou, a voz hesitante. Era surpreendente ouvir seu nome. Não é hora para perguntas. Ela se virou para Mateus. Seu olhar intenso. Você a trouxe para isso? Que idiota você foi! Cada palavra dela era como um tiro. Mateus chamou a atenção, não pela bravura que exibia até então, mas pela vulnerabilidade que agora era visível em seu rosto. Só queria que ela soubesse que ela é importante, Mateus disse, sua voz falhando. Ela precisa saber a verdade. E a verdade é que você está empurrando-a para um abismo, Helena gritou com ferocidade. Clara ficou perplexa. O que estava acontecendo? Quem eram essas pessoas? Lutando para ficar consciente, lançou um olhar de reprovação a Mateus. Clara, querida, escute o que essa mulher diz. Há muito dentro de você. As palavras vieram com dificuldade, mas a urgência era clara. Clara não podia suportar mais. As sirenes estavam mais próximas, mas Clara estava presa,
imersa na confusão. Uma onda de revelações começava a surgir, mas não tudo fazia sentido. Ela olhou para Mateus, depois para Helena, e por um momento o tempo parecia parar. Então, um grito cortante de morte. Clara se virou rapidamente e viu Ricardo, o olhar desvairado, enquanto a arma disparava novamente. Desta vez, um grito instantâneo. Uma pessoa na multidão cairia antes que a última palavra pudesse sair. O corpo de Lucas, que tentava proteger Clara, estirado no chão. O estalo do tiro foi diferente, marcado. A expressão de desespero tomou conta de Clara. A cena se transformou em um pesadelo. Não! O grito soltou-se como uma convulsão gutural, enquanto ela se precipitou em direção ao corpo de Lucas. O que deveria ser um amigo, agora uma tragédia irremediável diante de seus olhos. Não pode ser verdade! Uma nova onda de emoção a inundou. Os rostos ao redor se distorciam em horror. Mas nada poderia se comparar ao vazio que se instalava dentro dela. Clara sentiu o chão se abrir sob os pés. Mateus estava tremendo ao seu lado, mas não havia espaço para compaixão. O choque e a dor queriam se transformar em raiva, e Helena parecia ter a resposta. Uma expressão de culpa se formando em seu rosto, mas Clara não podia esperar para ouvir. Olhou de volta para sua mãe, para o homem que jogou tudo em um turbilhão. O que estava acontecendo? Quem estava em sua vida? O que mais estava prestes a ser revelado? As respostas deixavam Clara inquieta e a sensação de que seu universo tinha mudado completamente se instalou a cada segundo. Com um último olhar para Lucas, Clara sentiu que não havia como voltar atrás. O que começava a ser revelado poderia ser a chave para todos esses segredos ou a própria ruína. Ela tinha que decidir: mergulhar de cabeça na verdade ou deixar que tudo a consumisse. A batalha estava apenas começando, e a noite ainda guardava mais surpresas. O mundo desmoronava. Mas a revelação de quem realmente era poderia ressoar mais forte do que qualquer tragédia que passou a viver. Clara sentiu o mundo desmoronando ao seu redor. A dor de sua mãe era uma realidade insuportável. Cada gota de sangue que escorria fazia o chão parecer mais distante. O pânico a invadia. As palavras de Mateus ecoando em sua mente, tentando fazer sentido de tudo, enquanto ela segurava Ana, que ofegava. Os olhos brilhavam com urgência, e Clara quis gritar, mas seu voz abandonara. Ela não podia imaginar um mundo sem sua mãe. O que Mateus havia dito sobre o legado parecia distante, irrelevante, diante daquela realidade crua. As sirenes se aproximavam, os olhares eram de horror e confusão. O grito silencioso de Clara era ensurdecedor. Poderia haver algo pior? Então, uma sombra apareceu, mas não era Mateus ou Ricardo. Era alguém completamente diferente. Uma mulher, alta e com um ar de autoridade, adentrou a festa sob os olhares atordoados de todos. O cabelo escuro esvoaçava levemente e seus olhos pareciam penetrar na alma de cada um. Clara não a reconheceu, mas a energia que emanava dela era palpável. "Chega!" a mulher exclamou, com uma voz que cortou o ar como uma faca. "Todos vocês têm que sair agora! Este lugar não é seguro!" O estrondo de suas palavras foi como um golpe.
Clara sentiu uma onda de confusão, misturada com uma estranha sensação de segurança. Ricardo, em estado de choque, ainda segurava a arma, paralisado, como se o tempo estivesse correndo lentamente. O que você está fazendo aqui? Helena? Ele perguntou, a voz hesitante. Era surpreendente ouvir seu nome. Não é hora para perguntas. Ela se virou para Mateus, seu olhar intenso. Você a trouxe para isso? Que idiota você foi! Cada palavra dela era como um tiro. Mateus chamou a atenção, não pela bravura que exibia até então, mas pela vulnerabilidade que agora era visível em seu rosto. Só queria que ela soubesse que ela é importante. Mateus disse, sua voz falhando. Ela precisa saber a verdade. E a verdade é que você está empurrando-a para um abismo, Helena gritou com ferocidade. Clara ficou perplexa. O que estava acontecendo? Quem eram essas pessoas? Ana, lutando para ficar consciente, lançou o olhar de reprovação a Mateus. Clara, querida, escute o que essa mulher diz. Há muito dentro de você. As palavras vieram com dificuldade, mas a urgência era clara. Clara não podia suportar mais. As sirenes estavam mais próximas, mas Clara estava presa, imersa na confusão. Uma onda de revelações começava a surgir, mas não tudo fazia sentido. Ela olhou para Mateus, depois para Helena, e por um momento o tempo parecia parar. Então, um grito cortante de morte. Clara se virou rapidamente e viu Ricardo, o olhar desvairado, enquanto a arma disparava novamente. Desta vez, um grito instantâneo. Uma pessoa na multidão cairia antes que a última palavra pudesse sair. O corpo de Lucas, que tentava proteger Clara, estirado no chão. O estalo do tiro foi diferente, marcado. A expressão de desespero tomou conta de Clara. A cena se transformou em um pesadelo. Não! O grito soltou-se como uma convulsão gutural, enquanto ela se precipitou em direção ao corpo de Lucas. O que deveria ser um amigo, agora uma tragédia irremediável diante de seus olhos. Não pode ser verdade. Uma nova onda de emoção a inundou. Os rostos ao redor se distorciam em horror, mas nada poderia se comparar ao vazio que se instalava dentro dela. Clara sentiu o chão se abrir sob os pés. Mateus estava tremendo ao seu lado, mas não havia espaço para compaixão. O choque e a dor queriam se transformar em raiva. E Helena parecia ter a resposta, uma expressão de culpa se formando em seu rosto. Mas Clara não podia esperar para ouvir. Olhou de volta para sua mãe, para o homem que jogou tudo em um turbilhão. O que está acontecendo? Clara gritou, sua voz penetrante em meio ao caos. Antes que alguém pudesse responder, a mulher de antes virou-se para Clara, os olhos ardendo. Clara, você precisa saber. Você e Lucas têm mais em comum do que apenas essa amizade. A revelação foi como um soco no estômago. O que você quer dizer? Clara mal conseguia respirar. O que isso tem a ver com a morte dele? Lucas é parte da sua família. Ele é seu irmão. Helena disparou. A verdade vinda dela levando todo o ar da sala. O mundo ao redor de Clara ruía de novo. Uma sensação de choque a atingindo como uma onda imensa. Não, isso não pode ser. Clara balbuciou, incredulidade na voz. Lucas não pode ser meu irmão. O impacto da revelação era corrosivo, a mente dela girando, tentando processar o que acabara de ouvir. Como? Por que ninguém havia dito nada antes? Ana lutava para acordar, mas o pânico a envolvia em um abraço assustador. Ela, que sempre havia protegido Clara da verdade, agora parecia
presa em um dilema impossível. As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara ao perceber que a traição estava mais próxima do que imaginava. Ricardo, ainda paralisado, olhou para Mateus, esperando uma resposta. Isso não estava no plano, Mateus. Você não deveria ter deixado isso acontecer. A tensão era palpável. Ele havia disparado a arma, mas a verdade é que agora a energia parecia ser uma ferida muito mais profunda. Foi um erro. Eu nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto. Mateus gritou, seu desespero exposto. E enquanto todos se debatiam na sala, a realidade se desintegrava. Clara sentiu o chão desmoronar mais uma vez. Agora, em meio à dor da perda, havia uma nova verdade a ser explorada. Como ela poderia vir a termos com isso? O que mais estava escondido? E, acima de tudo, isso mudaria tudo para sempre. Eu não sei o que fazer. Clara sussurrou, enquanto o caos a engolia. A única certeza sendo a confusão que preenchia seu coração. O passado, o presente e o futuro colidiam em um estrondo devastador. Uma nova jornada estava começando. Mas o que mais o destino guardava? Clara sentiu o chão desmoronar sob seus pés. A revelação sobre Lucas ser seu irmão a deixava tonta. As sirenes se aproximavam, mas nada parecia tão urgente quanto a bagunça emocional que se formava dentro dela. O mundo estava desmoronando, e ela não sabia se deveria chorar pela perda de um amigo ou pela descoberta que mudara toda a sua vida. Como assim? Ele é meu irmão? Clara perguntou, as palavras saindo em um sussurro incrédulo. Olhos arregalados em cada rosto ao seu redor provocaram uma onda de murmúrios e assobios. As pessoas trocavam olhares, algumas em choque, outras em curiosidade. A atmosfera era pesada, quase insuportável. Clara, precisamos sair daqui! Helena gritou, puxando-a pelo braço. Esse lugar não é seguro. O que Ricardo fez não é apenas um ato de desespero. É um sinal de que algo muito maior está prestes a acontecer. Ela não sabia se devia seguir Helena ou ficar ao lado da mãe, que ainda lutava para respirar. O corpo no chão parecia um manto de tragédia, cobrindo todos ali com um desespero profundo. A ideia de seguir Helena a deixava dividida, mas Clara precisava de respostas. Seu pai, Lucas, o que mais estás escondido? Clara! Mateus a chamou, a voz dele cheia de urgência. A verdade está mais perto do que você imagina. O que Ricardo fez pode ter consequências que você não pode sequer fathom. Ele não é a única ameaça. A mente de Clara girava, confusa. O que mais poderia ser um problema? O que mais poderia acontecer? E então, de repente, ela percebeu algo. O jeito que Helena falava. A maneira como Mateus a encarava. Uma conexão apenas começava a se formar. O que está acontecendo? Clara gesticulou em direção a Helena. Qual é a sua relação com tudo isso? Você sabia sobre Lucas o tempo todo? Helena abriu a boca, mas antes que pudesse responder, um segundo tiro ecoou. O som foi cortante, mais estrondoso que o anterior. Clara sentiu o coração parar. O olhar dela se fixou em Lucas no chão. Ele tinha se erguido, não estava mais deitado. Sua expressão estava misturada com confusão, dor e algo mais, uma raiva latente. Lucas, não! Clara gritou, mas seu corpo estava em choque, sem respostas para o que estava presenciando. Ele se levantou lentamente, mas não era o Lucas que ela conhecia. Algo havia mudado. Swift e inesperadamente, ele olhou diretamente para Ricardo. Você vai pagar por isso! Drogas! O que está acontecendo? Clara se virou para Mateus, seu estado de espírito virando a cada uma de suas respostas.
Ele não é quem você pensa, Mateus respondeu, o olhar inseguro enquanto todos se afastavam do corpo de Lucas, ou do que quer que fosse agora. Ele tem um passado que você ainda não conhece. Ele veio para te proteger, mas o tempo está acabando. Helena enrubesceu, e todo o olhar de Clara estava concentrado na história que se desdobrava diante dela. E você, Helena? Por que você estava aqui? O que você realmente quer? Num instante de silêncio que parecia eternidade, uma sombra cruzou rapidamente tê-lo. Ambiente! Clara não entendeu o que estava acontecendo, até que a mulher à sua frente desapareceu, deixando apenas um eco de seu olhar. Com um movimento rápido, alguns homens surgiram, todos com facas em punho. "Menos palavras, mais ação!" gritou um deles. E foi como se um trovão tivesse rompido o silêncio da festa. O caos estava começando novamente. Os olhares de pânico se espalharam enquanto o grupo se aproximava. "Clara, não!" Mateus gritou, tarde demais. Os homens estavam em movimento, avançando para o que restava do emaranhado emocional. Enquanto a festa se transformava em caos novamente, Clara percebeu a verdade. As revelações que haviam vindo à tona foram apenas a ponta do iceberg. Cada pessoa ali, cada segredo, e de repente, uma certeza tomou seu coração. Lucas levava uma vida secreta, uma que poderia mudar tudo. Desde o início, Clara estava inserida em um conto maior do que poderia imaginar. A verdade estava nas sombras, e ela estava prestes a descobrir o preço que teria de pagar por tudo. O medo intensificava e o desespero predominava, mas ela sentia uma onda de força crescendo dentro dela. O que mais estava por vir? A luta não tinha terminado. Mas um novo capítulo de sua vida estava prestes a começar. Quando Lucas levantou a voz, Clara sabia que a próxima revelação poderia mudar tudo novamente. Outro, a adrenalina correndo em suas veias enquanto a confusão se desenrolava ao seu redor. Os homens com facas se aproximavam e a sensação de perigo era palpável. "Lucas, não!" ela gritou, mas Lucas já havia se transformado em alguém que não reconhecia mais. O olhar de Lucas estava distante, quase perdido. "Eu não vou deixar que ninguém machuque você, Clara!" ele gritou, a voz cheia de fúria, encarando Ricardo. A tensão na sala era eletrizante, como um cabo de energia prestes a estourar. "Eu não sei o que você está pensando, mas isso não vai acabar bem." Ricardo tentou justificar sua ação, mas as palavras soaram vazias. O pânico começou a se espalhar, e em um momento a festa se transformou em um campo de guerra. Helena gritou, "Todos para fora!" e puxou Clara pela mão, tentando arrastá-la para longe. Mas Clara gritou de volta, "Eu não vou deixar Lucas aqui!" Ela se debatia, indecisa, um turbilhão de emoções. O corpo de Ana ainda estava no chão, e a cena a lembrava do que realmente estava em jogo. Ao mesmo tempo que o medo a dominava, uma esperança queimava dentro dela. "Você pode ficar viva, Clara! Você é forte!" A lembrança da voz de sua mãe ecoou em seu coração. Enquanto Lucas se preparava para enfrentar os homens, Clara soube que não poderia mais ficar na sombra do medo. "Não! Isso acaba aqui!" As palavras saíram mais fortes do que esperava. Ela respirou fundo, um fio de coragem correndo através dela.
Os homens avançavam e, com um movimento rápido, Clara se posicionou na frente de Lucas. O barulho das facas refletindo a luz parecia um alerta. Se você quer lutar, vai ter que passar por mim primeiro, ela declarou, a determinação preenchendo seu olhar. Mateus, ainda em choque, decidiu intervir. Todos, parem! Clara, isso é perigoso! Mas a adrenalina tomou conta dela. Ela não estava disposta a desistir. Não agora que a verdade estava tão perto. Os homens hesitaram. A força dela era inegável. Qualquer um que ameaçar meu irmão ou minha mãe terá que me enfrentar primeiro. Clara gritou, e a força de suas palavras ecoou na sala. A coragem dela espelhando a bravura de quem estava determinado a proteger seus entes queridos. Helena se aproximou, sua presença imponente, fazendo com que a multidão parasse. Chega, ela bradou. Estão todos em perigo. Não venham pra cá. Eu vou encerrar isso agora. O silêncio se instalou enquanto os olhares se alternavam entre Clara e Helena. Era hora de agir. Clara virou-se para Lucas, que a observava com uma mistura de admiração e preocupação. Vamos juntos! E ao pronunciá-las, ela sentiu que se tornavam uma verdade. A família que tinha acabado de descobrir poderia ficar unida, com amor e proteção. Os homens recuaram quando perceberam que não eram apenas um bando de ameaças. Clara viu que unidos poderiam enfrentar qualquer tempestade. Não havia mais espaço para dúvidas ou medos. O poder de se unir era forte. E finalmente Clara entendeu quem ela realmente era. A luta foi intensa, mas a determinação e a união de Clara e Lucas foram mais poderosos. Os homens, sem saber que estavam lidando com uma força inquebrantável, se dispersaram. E a sala finalmente retomou um pouco do seu calor. Clara olhou para Lucas, agora entendendo que eles eram mais do que apenas amigos. Tinham um laço inquebrantável. E Helena, com um olhar respeitoso, confirmou: vocês têm um futuro juntos. E a verdade de sua história apenas começa a ser revelada. Com o caos da festa agora convertido em um novo começo, Clara sentiu uma mistura de alívio e excitação. Embora a noite tivesse trazido a dor da perda, também ofereceu uma nova perspectiva. A luta pela verdade não terminara, mas agora, à medida que o sol começava a surgir no horizonte, ela sabia que a jornada continuaria. E antes que Clara se perdesse em seus pensamentos, fez um último apelo ao público que assistia de casa. Ei, você precisa se inscrever agora! Não perca as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para ajudar a fazer o algoritmo bombar. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Vamos interagir! E, por favor, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Com a adrenalina ainda em alta, Clara sorriu. A verdadeira aventura estava apenas começando. E ela estava pronta para enfrentar o que viesse pela frente.